Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você estudos da história do cristianismo. E talvez o cristianismo não se expandisse de maneira tão bem sucedida caso o Império Romano não tivesse existido. Podemos dizer que o Império era um tambor de gasolina à espera da faísca da fé cristã. Os elementos unificadores do Império ajudaram na expansão do Evangelho. Com as estradas romanas, as viagens ficaram mais fáceis do que nunca. As pessoas falavam o grego por todo o Império e o forte exército romano mantinha a paz. O resultado da facilidade de locomoção foi a migração de centenas de artesãos por algum tempo para cidades maiores como Roma, Atenas e Alexandria, e depois se mudavam para outro lugar. O cristianismo encontrou um clima aberto à religiosidade e em um movimento do tipo assim Nova Era, muitas pessoas começaram a abraçar as religiões orientais. A adoração a Ísis, Dionísio, Mitra, Cibele e outros, os adoradores buscaram novas crenças, mas algumas dessas religiões foram declaradas ilegais por serem suspeitas de participarem de rituais ofensivos. Outras crenças foram oficialmente reconhecidas, como aconteceu com o judaísmo, que já desfrutava proteção especial desde os dias de Júlio César. Embora seu monoteísmo e a revelação bíblica o colocavam à parte das outras formas de adoração. Tirando plena vantagem da situação, os missionários cristãos viajavam por todo o Império. Ao compartilhar sua mensagem, as pessoas nas sinagogas judaicas, nos assentamentos dos artesãos, dos cortiços, eles se convertiam a Cristo. E em pouco tempo, todas as cidades principais tinham igrejas, incluindo a capital imperial. Roma, o centro do império, atraía pessoas como um imã. Paulo quis visitar Roma, isso está em Romanos capítulo 1, 10 a 12, e na época em que escreveu sua carta à igreja romana, vemos que ele já saudava diversos cristãos romanos pelo nome. Isso está em Romanos 16, 3 a 15, talvez porque já os tivesse encontrado em suas viagens. Paulo chegou a Roma acorrentado. O livro de Atos dos Apóstolos termina narrando que Paulo recebia convidados e os ensinava em sua casa, onde cumpria a pena de prisão domiciliar, ainda que, de certa forma, não vigiada. A tradição também diz que Pedro passou algum tempo na igreja romana. Embora não tenhamos números precisos, podemos dizer que, sob a liderança desses dois homens, a igreja se fortaleceu, recebendo tanto nobres e soldados quanto artesãos e servos. Durante 3 décadas, os oficiais romanos achavam que o cristianismo era apenas uma ramificação do judaísmo, uma religião legal, e tiveram pouco interesse em perseguir a nova seita judaica. Muitos judeus, porém escandalizados pela nova fé, partiram para o ataque, tentando inclusive envolver Roma no conflito. O descaso de Roma pela situação pode ser visto no relato do historiador romano Tácito. Ele relata uma confusão entre os judeus instigada por um certo Crestus, ocorrida em um dos cortiços de Roma. Tácito pode ter ouvido errado, mas parece que as pessoas estavam discutindo sobre Cristo, ou seja, Cristo. Por volta de 64 depois de Cristo, alguns oficiais romanos começaram a perceber que o cristianismo era substancialmente diferente do judaísmo. Os judeus rejeitavam o cristianismo e cada vez mais pessoas viam o cristianismo como uma religião ilegal. A opinião pública pode ter começado a mudar em relação à fé. A fé que nascia até mesmo antes do incêndio de Roma. Embora os romanos aceitassem facilmente novos deuses, o cristianismo não estava disposto a partilhar a honra com outras crenças.
E quando o cristianismo desafiou o politeísmo da profundidade que estava arraigado em Roma, o império contra-atacou. E em 19 de julho ocorreu um incêndio em uma região de trabalhadores de Roma. O incêndio se prolongou por 7 dias, consumindo um quarteirão após outro dos cortiços populosos. De um total de 14 quarteirões, 10 foram destruídos e morreram muitas pessoas. A lenda diz que o imperador romano Nero dedilhava um instrumento musical enquanto Roma era destruída pelas chamas. Muitos de seus contemporâneos achavam que Nero fora o responsável pelo incêndio. Quando a cidade foi reconstruída mediante o uso de altas somas do dinheiro público, Nero se apoderou grandemente de uma extensão de terra e construiu ali os palácios dourados. O incêndio pode ter sido a maneira rápida de renovar a paisagem urbana daquela cidade império. Objetivando desviar a culpa que recaíra sobre si, Nero criou um conveniente bode expiatório. Quem eram esses? Os cristãos. Eles tinham dado início ao incêndio, segundo ele. Acusou o imperador como resultado, Nero jurou perseguir os cristãos até matar a todos. A primeira onda da perseguição romana se estendeu de um período pouco posterior ao incêndio de Roma até a morte de Nero em 68 d.C. Sua enorme sede por sangue o levou a crucificar e queimar vários cristãos cujos corpos foram feitos como tochas. Outros, vestidos como peles de animais, eram destroçados por cães nas arenas. De acordo com a tradição, tanto Pedro, também Paulo, foram martirizados na perseguição de Nero. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Entretanto, a perseguição ocorria de maneira esporádica e localizada. O imperador podia intensificar a perseguição por 10 anos ou mais, mas um período de paz sempre se seguia, o qual era interrompido abruptamente quando um governador local resolvia castigar novamente os cristãos de sua área, sempre com o aval, é claro, de Roma. Esse padrão prolongou por 250 anos. Tertuliano, escritor cristão do século, disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Para surpresa geral, sempre que surgia perseguição, o número de cristãos a ser perseguido aumentava, e em sua primeira carta, o apóstolo Pedro encorajou os cristãos a suportar o sofrimento, confiantes na vitória derradeira e no governo divino que seria estabelecido em Cristo. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos de 8 a 11. O crescimento da igreja sob esse tipo de pressão provou, em parte, a veracidade dessas palavras. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus.